Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer essa linda toalha para um modelinho para quem utiliza um pendurador nesse estilo de gancho aqui. Olha só que lindo, é muito fácil de fazer. Então, se não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Então, eu vou estar utilizando a mesma toalha que eu utilizo, essa de veludo. Vou utilizar uns pedaços de tricoline, ó. São pedaços pequenos, você pode aproveitar e utilizar os seus retalhos. Vou precisar de um que seja num tom de rosa ou de bege, ou na cor que você quiser, que fica o rosto ali do Papai Noel. Esse branco, eu vou estar utilizando um pedaço de malha, tá? Mas você pode utilizar um tricoline também. Também vou utilizar esse cordãozinho aqui para fazer uma decoração e essa Passana Maria aqui. Como que nós vamos estar decorando essa toalha? Vou utilizar uma faixa de um tricoline, esse é com uma estampa natalina. Você pode escolher um que você vai estar utilizando os retalhinhos para fazer o Papai Noel, ou um outro só para nós pôr nessa faixa da toalha aqui, porque nós vamos decorar esse outro lado da toalha. Então, aqui só para não deixar essa faixa aqui sem nada, nós vamos colocar uma faixa de tricoline. Então, já coloquei a faixa do tricoline aqui, já deixei essa parte aqui só para não ficar essa faixa aqui sem nada. E agora, nós vamos decorar essa outra parte aqui. Então, nós vamos dobrar ela fazendo um quadrado aqui, ó. Deixando essa parte aqui e vamos fazer esse quadrado, você vai medir certinho para que ele fique os dois lados iguais aqui. Então, esse canto aqui, ele tá ficando com 28 centímetros. Essa toalha aqui é tranquilo que ela tenha as listas aqui, então é só seguir aqui. Mas se for uma toalha que você está utilizando que não tem essas listas, você vai medir certinho que deu os centímetros daqui e daqui. Daí, nós vamos marcar esse cantinho aqui. Com o cantinho marcadinho, você vai desdobrar e nós já vamos iniciar a carinha do Papai Noel. Então, aqui eu vou estar utilizando uma malha de viscose branca, tá? Você pode estar utilizando um tricoline também. Esse aqui é um tricoline num rosa envelhecido, que vai fazer a parte do rosto do Papai Noel, que é essa parte aqui, ó. Tá? Então, eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei aqui, você pode utilizar a cor que você achar melhor ali pro rosto. Então, aqui, eu vou organizar eles aqui. Essa malha, eu cortei ela quadrada e não um triângulo, porque eu quero fazer ela dupla. Então, eu vou organizar esse quadradinho aqui e já vou pôr essa parte desse tecido ali. Aí, eu vou passar a costura aqui, vou fazer um risco para saber certinho a costura, que daí essa costura ali não vai ficar aparecendo. Eu vou dobrar aqui, essa costura vai ficar interna. Então, eu fiz o risco aqui, passei a costura, aí eu vou dobrar aqui, vou deixar bem organizadinho, vou até alfinetar aqui para ele não ficar escorregando. E daí, vamos ver a parte do rosto ali. Essa parte do acabamento aqui eu não tô me preocupando, porque esse aqui nós vamos fazer o acabamento com o Passana Maria. Então, por isso que eu não tô fazendo a dobrinha no tecido, nada. Então, aqui eu vou deixar com uns 6,5 centímetros o rosto. Vou pôr 7 centímetros que dá bem no risquinho. Vou diminuir aqui um pouco, ó, que eu vou passar pra cá, porque senão o rosto vai ficar muito grande naquela marca que eu fiz. Então, aqui ele vai ficar, em vez de 28, vai ficar com 25 centímetros, tá? Então, aqui eu vou marcar 8 centímetros. Deixar marcadinho aqui, daí aqui eu vou cortar
esse restante desse tecido rosa aqui, ó. Fazer esse corte já retinho aqui daí, tá? Que daí ele já vai fazer esse cantinho subindo. Então, aqui eu marquei 8 centímetros de cada lado, e daí eu já fiz o corte reto aqui, que já vai fazendo a outra parte que vai subindo ali do rostinho do Papai Noel. Agora, eu vou utilizar essa faixa desse tricoline com pozinho vermelho, vou pôr ela no lado direito para baixo, arrumar aqui e vou passar costura aqui também, ó. Vou passar uma costura de 1/2 centímetro aqui, deixando 1/2 centímetro do tecido, que daí eu vou virar essa costura também, vai ficar interna. Então, passei a costura fixando esse, agora nós viramos, ó, essa costura fica interna também. Agora, só cortamos o excesso aqui. E daí, cortamos o excesso da outra parte. Então, aqui eu já cortei o excesso aqui de cada lado. E agora, nós já vamos pôr a parte que faz o chapéuzinho. Aqui, eu quero colocar esse cordãozinho aqui para fazer esse detalhe. Então, aqui eu vou costurar primeiro o cordãozinho. Vou passar a costura aqui por cima para depois pôr o tricoline fazendo a parte do chapéuzinho. Então, fixei já essa parte aqui, ó, deixei esse detalhe com o cordão das bolinhas, e agora eu vou fixar a parte que vai fazer o chapéuzinho dele. Então, também vou pôr o tricoline do lado avesso e vou passar a costurinha aqui fixando, que depois a gente só vira e vai ficar esse detalhe. Então, passando a costura aqui, agora você vai só virar e fazer o recorte aqui para ele chegar lá no cantinho. Então, já feito o recorte do excesso, ó, que eu utilizei o mesmo tricoline do chapéuzinho com esse que eu deixei no barrado da toalha. Agora, nós vamos passar uma costura zigue-zague em toda a lateral dele para fixar os tecidos aqui na toalha. Então, passei o zigue-zague fixando os tecidos na toalha, nos 4 lados. Agora, nós vamos fazer o acabamento com esse passa-na-Maria, tá? Pode passar um passa-fita também, se você quiser. Se você não tem esse passa-na-Maria, utiliza um passa-fita que vai ficar muito bonito também, bem acabadinho. Vamos passar nos 4 laterais. Então, já passei a costura fixando o passa-na-Maria para fazer o acabamento. E agora, nós vamos transformar esse quadrado aqui no Papai Noel. Então, vamos fazer o bigode dele. Eu vou estar utilizando a malha também, que eu utilizei nessa parte. Você pode estar utilizando o tricoline também. Então, eu cortei um quadrado, dobrei ele ao meio e fiz um rabisco aqui, um risquinho de como que eu quero que fique esse bigode. Daí, eu vou passar a costura fixando um lado no outro, depois eu faço o recorte. Vou passar a costura, pode passar a costura fixando tudo, não precisa deixar abertura que depois nós vamos abrir para virar. Então, passei a costura, aqui é onde eu fiz o risco, que eu quero que seja o bigode. Agora, eu vou recortar os excessos. Então, recortei tudo, agora que eu vou fazer uma abertura aqui para nós virar ele. Então, aqui que você vai dar um cortezinho. E daí, nós vamos virar ele por esse espaço aqui, tá? Então, você vira os 2 lados. Então, já virei o bigode, olha como ficou um bigodão bem bonito. Daí, para fazer o nariz, você vai fazer um fuxiquinho do mesmo tecido que você utilizou para fazer a parte do rosto. Só que eu vou pôr um pouquinho de fibra no meio para ele ficar mais fofinho, para ele ficar altinho, assim como esse. Então, com o nariz prontinho, nós vamos fixar
o bigode e o nariz junto, ó. Você vai costurar com agulha manual daí, fixando o nariz no bigode, e daí em seguida você vai fixar o bigode na toalha. Então, fixou bem o nariz e o bigode. Essa outra parte do bigode você vai passar cola pano, tá? Para deixar ele bem arrumadinho aqui. Daí, nós vamos pôr um fuxiquinho aqui na ponta para fazer a bolinha da touca. Esse eu fiz um fuxiquinho do mesmo tricoline que eu utilizei aqui e utilizei 3 bolinhas desse detalhe aqui para fazer e deixar aqui na ponta, ó. Só vou fixar daí costurando. E daí vamos utilizar 2 botões para fazer os olhinhos dele. Então, já deixei os olhinhos fixos, já colei o bigodinho, olha só como ficou lindo. Agora, nós só vamos pôr aqui bem no centro da toalha, numa da lateral, um pedacinho dessa Passana Maria, para fazer essa parte aqui para utilizar no pendurador. E olha como fica o resultado. Olha só que coisa mais linda. E a parte aqui com o acabamento também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, que seja útil para vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!